Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez. Peço desculpas pela demora, problema aqui técnico do meu computador que começou agora, né? O microfone a dar problema. Vocês estão escutando bem aí? Mandem uma mensagem aqui para estar perfeito. Bom, estamos acabando já o nosso curso. Se Deus quiser, na próxima aula será a nossa última aula, as 10 aulas, os 10 encontros desse curso. Estamos hoje acabando um tema que é muito importante, que são as correções segundo o método preventivo, segundo que Dom Bosco nos diz como deve ser feito para que as correções, as punições tenham um bom efeito nas crianças e nos jovens. Vou compartilhar aqui, como sempre faço, a tela com vocês. E muito bem. Temos falado já que em janeiro de 1883, Dom Bosco escreveu aquela famosa circular sobre os castigos, pensando no bem dos salesianos e dos jovens. É uma circular muito importante, talvez das mais importantes que Dom Bosco escreveu. Por quê? Porque sempre tem dúvidas, não? Quando você fala de castigos, como aplicar esses castigos. E lembrando que isso que Dom Bosco escreveu se aplica principalmente para a escola, então de forma direta a gente diz para a escola, e de forma indireta também para a família. A gente pode fazer uma adaptação para aplicar com nossos filhos. Então temos visto já um pouquinho a visão que Dom Bosco tem sobre a correção, como ela deve ser feita, e como o professor deve olhar para os alunos. Disso nós falamos na última aula. E a missão que tem o professor. Realmente, como Dom Bosco e os grandes educadores sempre têm falado, a missão do professor é ser um ministro de Deus. San Marcelino Champagnat, que também vale a pena fazer alguma leitura dele, ele nos diz que o professor é como um anjo e como um ministro de Deus. Então, é interessante ter presente, né, todos esses conceitos para compreender melhor a missão que tem o professor. Não é simplesmente ir à escola, dar a matéria e voltar para casa. É muito maior a missão que tem o professor católico e como ele deve enxergar a própria missão. Bom, temos falado sobre isso, temos falado também sobre o primeiro ponto que Dom Bosco dá aos salesianos, falando que a correção, ou a punição melhor, não a correção, a punição, ela deve ser o último dos recursos. Quando você esgotou todos os meios, entre os quais e principalmente está a oração, a penitência, por aquela pessoa, né?
o último dos meios será então a punição. Bom, falando sobre a punição, Dom Bosco escreve assim: eu sei, essa é uma perfeição que não se encontra com tanta frequência nos mestres e nos assistentes, muitas vezes ainda jovens. Está falando de quê? De que é necessário ter paciência e ser senhor de si mesmo, para que para não corrigir de uma forma errada, sendo levado pelo próprio orgulho muitas vezes. Aquilo que nós percebemos no aluno, que pode ser como uma falta de respeito, por exemplo, uma falta de respeito pela gente, muitas vezes não é. Muitas vezes não é. É o nosso orgulho, nos diz Dom Bosco. Então, é interessantíssimo lembrar isso. Peço desculpas aqui, que esse programa que estou utilizando hoje, estou utilizando por conta desse problema que tive, né? Então, aí fica um pouco difícil compartilhar a tela e conseguir atender. Não consigo ver vocês aqui no momento que estou falando. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, por favor, é simplesmente abrir o microfone e me fala para eu voltar para a tela do programa, tá? Bom, então, estava dizendo que Dom Bosco pede dos professores, então, um autocontrole, uma paciência, um autodomínio que é indispensável. E, juntamente com isso, afeto e doçura. Então, ser firmes, querer o bem, é necessário, impedir o mal, ser prudente, amáveis, perseverantes, e é uma perfeição que realmente é difícil de se encontrar. Na verdade é isso, para a gente é difícil de praticar. Por isso que Dom Bosco nos diz hoje, continuando com aquilo, que é difícil encontrar um professor, um mestre que tenha todas essas características. É bem difícil. E a gente sabe, porque a gente se conhece, né? Eu acho que nós, professores, nós pais, temos que ser bem sinceros. Quando Santa Teresa de Jesus fala sobre a humildade, fala que a humildade é caminhar na verdade. Então, humildade não é falar, eu sou ruim, mas realmente caminhar na verdade. Quer dizer, obrar, pensar e sentir com aquilo que realmente nós somos. E o fato de nós sermos, como de fato somos, todos nós, criaturas imperfeitas e pecadoras, é um ponto que a gente tem que ter em conta a hora de procurar a perfeição em outro. Quando a gente tenta corrigir os nossos filhos ou nossos alunos, temos que lembrar quem é aquele que está corrigindo. Sou eu. E lembrar, então, que a gente não é perfeito. Então, Dom Bosco pede essa consciência. Por quê? Porque é muito fácil agir achando que a gente está procurando justiça, ou está procurando o bem, mas na verdade é a nossa vaidade ou o nosso orgulho que está ferido por conta que o menino ou a menina não fez aquilo que eu mandei. A nossa correção deve ser feita, mesmo que nós somos pecadores imperfeitos e limitados, como pais e como professores, devemos corrigir os nossos filhos, mas não por conta que eles não fazem o que a gente mandou, somente, porque não estamos feridos por isso, ou porque achamos que estamos desafiando, mas por conta que nós procuramos o bem eterno deles. Então, como eu sei que eu sou ruim, mas eu quero outra coisa para ele, eu quero que realmente o bem melhor. Então, eu vou corrigir. Então, essa consciência que nasce da própria humildade e que faz que a nossa correção seja efetiva e eficaz,
porque realmente aquilo que faz mudar as crianças é um requisito necessário. E voltamos ao que a gente já falou sempre no início das nossas aulas sobre o método preventivo. É dificilíssimo aplicar o método preventivo, porque é dificilíssimo nos corrigir, nos possuir como professores, como pais. De aí a necessidade de realmente ter uma vida espiritual e cristã séria. Nós devemos procurar o bem para os nossos filhos, e é verdade, nós devemos fazer isso, nós queremos fazer isso. Mas não se trata tanto de fórmulas, quanto de a gente trabalhar em nós mesmos para poder ajudar eles. A gente tem que mudar, a gente tem que se convertir, a gente tem que trabalhar, a gente deve procurar o bem máximo para eu poder depois falar para o meu filho. Porque tem outra coisa que Dom Bosco fala, também, veremos mais na frente, que a educação se dá mais por imitação. E isso é um fato, não é tanto pelo que eu falo para meu filho, mas quanto por aquilo que eu faço dia a dia. Quando eu quero educar, eu acho que educar é simplesmente corrigir e dar umas dicas para o meu filho, que faz parte da educação, com certeza. A gente esquece que também, quando eu não quero educar positivamente, quer dizer, quando eu estou no meu telefone, quando eu estou comendo, quando eu estou falando com a minha esposa, o meu filho está olhando para mim, está me imitando. Então, se trata de encarnar aquilo que eu quero para meu filho. Assim fizeram os santos, assim fizeram os grandes heróis, assim a gente deve tentar de fazer, como professores e como pais. Então, porque a educação verdadeira é principalmente um negócio de imitação. A criança irá nos imitar. Bom, então Dom Bosco fala assim, eu sei que essa perfeição não se encontra com muita frequência. Estou ciente disso. Eles não querem aceitar as crianças como convém. Não fazem senão castigar materialmente e não conseguem nada, ou deixam tudo ir por água abaixo, ou batem sem razão e com razão. Então, está falando, então, daqueles que querem exigir a perfeição da criança, mas que não olham para si mesmos. Filho, você não pode usar o telefone na mesa, mas eu uso. Filho, você não pode comer antes de ir para a igreja, mas eu como. Então, esse tipo de coisas, né, são coisas que realmente fazem toda a diferença na educação. Com certeza, tem coisas que os adultos fazem e os pequenos não devem fazer. E que não está errado que um adulto faça. Mas o ponto principal é lembrar que a criança está nos observando o tempo todo, sempre. E que a primeira educação é aquela que entra pelos olhos, não pelos ouvidos, pelos olhos. É a educação, então, do exemplo. Do exemplo. E, novamente, por isso que é muito difícil o sistema preventivo. Aplicar realmente o sistema preventivo. Bom, Dom Bosco continua falando. É por isso que muitas vezes vemos o mal se propagar, o descontentamento se espalhar, mesmo entre os melhores, e que o corretor se torna impotente para qualquer bem. Devo, portanto, trazer aqui novamente como exemplo a minha própria experiência. Muitas vezes encontrei certas almas tão obstinadas, tão resistentes a qualquer boa sugestão, que não me deixavam mais nenhuma esperança de salvação, e que eu já havia a necessidade de tomar medidas severas contra eles, e que só foram domadas pela caridade. Então, a experiência de Dom Bosco
é isso, que aquilo que faz bem às almas dos nossos filhos, que faz bem às almas dos nossos alunos, é a caridade, é o amor. É interessante como San João da Cruz, o grande místico espanhol do século XVI, ele fala principalmente da fé e do amor, né? Mas ele fala assim, o amor, ele nos faz, não se contenta somente com se fazer igual com o outro. Quando o amor é verdadeiro, ele nos faz igual àquilo que nós amamos. E San João da Cruz cita a Santo Agostinho, aquela frase famosíssima de Santo Agostinho: ama seu e serás seu, ama terra e serás terra. ¿No? Porque a gente, de alguma forma, nos tornamos aquilo que amamos. Basicamente, esse é o ponto. Mas San João da Cruz fala assim, mas não é somente que nós nos tornamos aquilo que amamos, mas o amor verdadeiro, quando ele é verdadeiro, ele tende à escravidão, fala ele. Quer dizer, a se colocar por debaixo da pessoa e da coisa amada. Então, ele desce até escravidão, fala São João da Cruz. Então, serviço, né, nesse sentido. Aquele que ama a Deus vai se tornando, por meio do amor, da caridade, como Deus. A imitação de Deus, aquela que é exigida de todo cristão no Evangelho, se dá pela caridade, é a caridade que vai nos fazendo mais parecidos, por falar assim, né? Mesmo que infinitamente distantes, mas com Deus. E quando Cristo nos diz que nós devemos ser como nosso Pai que está no céu, está falando disso. E nos faz servir. O verdadeiro amor faz que nos sirvamos com alegria Deus. Da mesma maneira, quando nós temos um exemplo, um caso difícil de um aluno, aquilo que vai fazer com que ele nos sirva, e entendamos num sentido cristão, não é manipular as pessoas, mas nós queremos levar elas para Deus, é o amor verdadeiro, o amor verdadeiro por essa alma. Então, por isso que Dom Bosco, como santo, como aquele que imitou muito mais perfeitamente que a gente Jesus Cristo, e como aquele que teve a experiência que é o amor, quando você ama alguém de verdade, que você conquista aquela pessoa, porque assim a pessoa se entrega, por falar assim, para aquele que realmente ama, que procura o bem. É o que Dom Bosco pede dos salesianos. E é o que a gente deve pensar assim. Por isso que no início, quando falávamos que Dom Bosco nos diz, procure se fazer amar e não se fazer temer. Procure que os jovens saibam, não somente que você os ame, mas que eles saibam que são amados. E isso não se aplica para os nossos filhos, né? Não é suficiente amar, mas que eles saibam que se sentam amados. ¿Por quê? Porque aquilo nos entrega a vontade para poder, com aquela vontade, com aquela liberdade, levá-los até Deus. E a prática das virtudes e tudo aquilo que no qual consiste a educação cristã. Bom, diz Dom Bosco, às vezes nos parece que aquele menino não tira proveito da nossa correção, enquanto, ao contrário, ele sente em seu coração uma excelente disposição para nos seguir.
y que nos olevaríamos aún más con un rigor mal interpretado y con la pretensión de que o culpado faça inmediatamente una grave reparación por su falta. Digo vos, antes de más, que él tal vez no acredite ter merecido tanto como a falta que cometió, más por leviandade do que por malicia. Muitas vezes, llamados a mi presencia, algún de estos pequeños rebeldes, tratados con benevolencia y cuestionados por qué se mostraban tan indóciles, obtive como respuesta que lo hacían porque eran algo, como se costuma decir, o perseguidos por este o aquel superior. Não vejam, o que está falando un Bosco aqui? Está dizendo, simplesmente, que muitas vezes uma correção, quando você faz a correção de alguém, de alguma das crianças ou de um jovem, e ele parece que não mostra uma mudança, que muitas vezes é por conta de um rigor mal interpretado que a gente tem, de achar que a criança deve fazer uma reparação imediata por aquela coisa errada que fez. Não é assim. É desconhecer a natureza humana, aquilo. E Dom Bosco vai dar como regra, aqui está dizendo que quando você chama no privado essa criança e com benevolência, amor, questiona por que está fazendo aquilo, que muitas vezes é por conta precisamente que o rigor do superior, do pai, da mãe, do professor, né, funciona como um estimulante para fazer aquilo. Então, é bem interessante isso, porque nós temos experiência, e eu já conheci muitos casos na minha vida, de pais muito bons, mas muito rígidos, severos com os filhos. E eles, sendo muito severos, muito rígidos com os filhos, criaram filhos que, em alguns pontos, esses filhos se revoltaram contra aquilo que eles mais queriam. Então, por exemplo, é bem comum encontrar que um pai muito severo, que levava a força aos filhos à igreja, que o fazia sentar, que, enfim, com uma severidade fora do comum, eu já conheci um caso assim, quando os filhos cresceram, se revoltaram contra a igreja. Mas não porque realmente tivessem algum problema com a igreja. O problema era com o rigorismo do pai. Então, esse rigorismo a gente deve corrigir em nós mesmos. Precisamos corrigir. Então, Dom Bosco não fala, não deve se corrigir. Dom Bosco fala, precisa ser feita a correção. Mas a correção feita de um jeito certo. Sempre com benevolência, sempre com amor, como ele dirá, e sempre deixando a esperança da redenção, como iremos ver em um dos pontos que ele trata. Sempre a esperança que esse menino saiba que, da minha parte, eu estou aberto a dar mais oportunidades para que ele mude. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Portanto, nos dice Don Bosco, si queremos saber cómo andar, procuremos primero saber obedecer y procuremos primero hacernos amar más do que temer. Cuando for necesaria represión y for preciso mudar de sistema, una vez que há certos temperamentos que é preciso domar com rigor, é preciso saber fazê-lo de modo que não apareça nenhum sinal de paixão. Interesante, ¿no? Porque aquí está resumido en 4 líneas o que a gente está falando. Se você quer que seus filhos obedeçam, obedeça a você. Obedeça a Deus, obedeça às leis, obedeça a seus pais, obedeça às autoridades legitimamente constituídas que representam a Deus, en aquilo que representan a Deus. Evidentemente, se tem uma lei que é contrária
a orden natural, a gente não deve obedecer, não? Mas nas coisas que sí representan a Deus, a gente deve dar ao imperador aquilo que é do imperador, dar ao César aquilo que é do César. Então, eh, são essas coisas, essa consciência da parte do educador, seja pai, seja professor, que faz que a nossa educação seja eficaz. Se você pretende que seu filho seja casto, seja você casto primeiro. Se você pretende que seu filho seja virtuoso, seja você virtuoso primeiro. Essa é a regra. A gente deve tentar. E falo tentar porque muitas vezes podemos ser imperfeitos em alguma das virtudes, mas o fato de não ter feito as pazes com os nossos defeitos. Em outras palavras, né? É aquilo que Santo Tomás de Aquino fala. O fato de que a minha vontade esteja de forma constante procurando a perfeição da caridade, que é a santidade. Né? Então, mesmo que eu tenha quedas, mas o fato de eu realmente tentar mudar, é isso que conta mais. E é isso que, com esse tipo de coisa que a gente educa os filhos e também os alunos. Né? Na hora de ter que repreender, ¿no? E castigar, como fala Dom Bosco aqui, deixar um sistema preventivo para repreender, né? Porque pode ser que meu filho precise de um castigo. Então, na hora de fazer isso, nunca deve assumir, deve aparecer nenhuma aparência de paixão, assim que eu estou bravo, que estou que o meu ego está ferido, né? Mas realmente que meu filho veja que para mim é mais difícil ter que castigá-lo que para ele, né? Mas eu vou castigar, porque é preciso fazer aquilo, né? Castigar quando seja necessário. Bom, continuamos. Segunda dica importante que dá Dom Bosco sobre os castigos e as punições é procurar escolher um momento favorável para fazer as correções. Isso é muito importante. Nunca fazer na hora, sobretudo nunca fazer quando você está bravo, nunca fazer isso, mas colocar em prática aquilo que o Espírito Santo nos diz, tudo a seu tempo. Tudo tem seu tempo próprio. Dom Bosco comenta, e eu vos digo que quando se apresenta uma dessas dolorosas necessidades, é preciso também muita prudência para saber aproveitar o momento em que essa repressão é salutar. A gente tem que reprimir, né? Tem que corrigir fortemente. Pois as doenças da alma, vejam só aqui a sabedoria de Dom Bosco, né? As doenças da alma exigem ser tratadas pelo menos como as do corpo. Nada é mais perigoso do que um remédio mal administrado ou fora de tempo. Um médico sábio espera que o doente esteja em condições de suportá-lo. E para isso, espera um momento favorável. Isso é um fato, né? Tem pessoas que precisam passar por uma cirurgia e o médico fala, oh, sim, ele está muito ruim. Ele precisa fazer um transplante. Só que a gente tem que esperar um momento, por quê? Porque a gente precisa aguardar que a pressão arterial esteja estável, porque se a gente faz agora, a gente mata. Então, isso que acontece com o corpo, Dom Bosco nos diz, também acontece com a alma.
nós só podemos conhecê-lo pela experiência aperfeiçoada pela bondade do coração. E antes de tudo, esperem que vocês sejam senhores de si mesmos. Não deixem transparecer que agem por humor ou por fúria, pois então perderão sua autoridade e o castigo se tornará pernicioso. Importantíssimo esse texto aqui, é fantástico, né? Como ser que é o momento oportuno? Primeiro, porque você não está tomado da paixão. Se você está furioso por um momento, por aquilo que seja, né? Porque, assim, a gente tem esses momentos, né? A verdade é isso. A gente tem que evitar agir. Mas mais importante do que isso é que nós conseguiremos saber por la experiência aperfeiçoada pela bondade do coração. Se realmente eu estou procurando o bem e não estou procurando bater porque faltou a minha autoridade, mas estou procurando o bem dessa alma, então o Bosco diz assim, é a bondade do coração que vai falar para você, sim, agora é o momento. Os profanos, licença, lembravam-se da famosa frase de Sócrates a um escravo de quem não estava satisfeito: se não estivesse com raiva, eu te bateria. Esses pequenos observadores que são nossos alunos, ven, por menor que seja a emoção em nosso rosto, ou no tom de nossa voz, e se é o zelo do nosso dever, o ardor da paixão que acendeu em nós esse fogo. Vejam só, é impressionante. As crianças descobrem isso. Se o fogo que está me movendo a obrar é o fato que eu quero bem deles, então, como professor, eu quero bem, ou é o ardor da paixão, como diz Dom Bosco, que está me movendo a obrar. Então, não é preciso mais nada para perder o fruto do castigo. Eles, embora jovens, sentem que só a razão tem o direito de corrigi-los. Estou um pouco mal, acho que peguei uma gripe, com muita dor aqui na minha garganta. Bom, então vejam só que sabedoria realmente. Se lembram que um dos pilares do sistema preventivo é precisamente a razão. Então, essa razão não é solamente que deve estar presente nos jovens, mas também no educador. Então, os motivos, se está certo ou não está certo, o motivo pelo qual eu estou corrigindo. Esse é o ponto, né? Então, os jovens, como diz Dom Bosco, sentem que só a razão tem o direito de corrigi-los. Em segundo lugar, não castigue o menino no momento mesmo de sua falta, por medo de que, não podendo ainda confessar a sua culpa, vencer a paixão e sentir toda a importância do castigo, ele se endureça e cometa novas e mais graves faltas. É preciso dar-lhe tempo para refletir, para voltar a si mesmo, sentir todo o seu erro e, ao mesmo tempo, a justiça e a necessidade de punição, e com isso colocá-lo em condições de tirar proveito dela. Nossa, professor, mas será que dá certo esse negócio aí? Bom, os salesianos aplicaram isso e tem muitos santos, jovens, crianças. Então, certo dá,
Só que é difícil de aplicar, mas certeza que sí funciona. No corregir na hora, deixar um tempo, né? ¿Para quê? Para que se ele está bravo, que abaixa essa bravura, né? E então ele consegue pensar. Sempre me faz pensar a conduta que o Senhor quis ter com São Paulo, continua Dom Bosco, quando este ainda estava em fúria de ameaças e de matança contra os cristãos. E me pareceu ver a regra que nos foi deixada quando encontramos certos corações recalcitrantes aos nossos desejos. O bom Jesus não o derruba imediatamente, mas depois de uma longa viagem, depois de ele ter podido refletir sobre a sua missão, longe daqueles que poderiam encorajá-lo a perseverar na sua resolução de perseguir os cristãos. Em vez disso, às portas de Damasco, manifesta-se-lhe em toda a sua autoridade e poder, e com força e mansidão, abre-lhe a mente para que reconheça seu erro. E foi precisamente nesse momento que a índole de Saulo mudou e que de perseguidor se tornou apóstolo das gentes e vaso de eleição. Então, onde Dom Bosco aprendeu o sistema preventivo? No Evangelho, Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos, nesse caso. E aqui nós temos um exemplo, né? De onde tirou como deve ser feita a correção? Dos exemplos de Cristo. Que os meus queridos salesianos se formem segundo este exemplo divino e com paciência iluminada e caridade diligente esperem em nome de Deus um momento oportuno para corrigir os seus alunos. Então, essa paciência imitando a paciência divina, procurando o melhor momento para que realmente a minha correção seja eficaz. Realmente seja eficaz. Bom, Dom Bosco nos diz que é importante também evitar a aparência de paixão, afastai das vossas atitudes qualquer indício de paixão, então está sempre falando sobre isso, e diz assim: é difícil quando se castiga conservar a calma necessária para afastar toda a dúvida que se age para fazer sentir a própria autoridade ou para dar vazão à própria paixão. E quanto mais se faz com rancor, menos se percebe. O coração de pai que devemos ter condena essa maneira de agir. Consideremos como nossos filhos aqueles sobre os quais temos algum poder. Coloquemo-nos quase a serviço deles, como Jesus veio para obedecer e não para comandar, envergonhando-nos do que possa parecer em nós dominadores. E não os dominemos, como Cristo fala, os dominadores fazem de uma forma, mas eu estou como aquele que serve. Está falando dessa parte do Evangelho, não? Quando Cristo fala com os apóstolos e depois lava os pés dos apóstolos. Então, o professor tem que se lembrar disso. Não pode ser um dominador. Ele está a serviço das almas. É criar essa consciência de estar a serviço. Por quê? Porque é uma participação direta, né, do mistério da encarnação de Cristo. É interessante, uma das belezas do Concílio Vaticano II, quando um documento chamado Presbyterorum Ordinis, sobre a ordem dos presbíteros, quando o Vaticano II está falando sobre o sacerdócio de Cristo, vai falar primeiramente do sacerdócio universal, que é aquele que tem todos os cristãos pelo batismo. E ele vai dizer assim:
o cristão participa pelo batismo, todo cristão, homem ou mulher, no sacerdócio de Cristo. ¿En qué sentido? Da misión de Cristo, que puede ser considerado como una misión que en tres fases. Cristo como rey, él es dominador, en el sentido que él es un rey, ¿no? que tiene dominio sobre la creación, de fato, y el cristiano también es rey pelo batismo, ¿no? Participa de eso, de nuestro Señor. Sacerdote, porque puede identificar, y es la función del sacerdote, a santificación de las cosas. Y todo cristiano es sacerdote, participando de esa forma de la misión de Cristo. Debe santificarse, santificar, y una de las formas de ejercitar un sacerdocio en la liturgia, cuando os fieis podemos participar de la liturgia, gracias a nuestro sacerdocio, que nos es dado pelo batismo. Y en tercer lugar, profeta. Y todo cristiano es profeta, nos dice Vaticano II, mas en cuanto que él participa de la función de ensinar de Cristo. Eso es bien interesante, porque el profesor, entonces, tiene esa función, es como que él participa más plenamente de aquello. Aquel que es profesor tiene que criar, ya vimos en las otras aulas, esa conciencia de ser un enviado de Dios para aquella sala de aula y ser un representante de Dios aquello. Entonces, es interesantísimo, entonces, lembrarse que un profesor, autoridad para el cristiano, está a servicio de nosotros, y que o nosso es un servicio a las almas. ¿De qué? Los nuestros hijos o los nuestros adultos, caso de la sala de aula. Bueno, aquí Don Bosco va a hablar entonces sobre los ejemplos de Cristo, que son realmente muy formosos, ¿eh? Mas a gente vai ter que saltar un poquinho por conta do tempo. Y só falar aquí sobre a necesidad entonces de criar esa dosura, lembrando que un poco de mel, como decía San Francisco de Sales, atrae así más moscas do que un litro de vinagre, que é a dulzura realmente aquela que conquista. E a gente tem que procurar aquilo, né? No nosso trato com os nossos filhos, com os nossos alunos. Bom, finalmente, quando nos devemos corrigir, devemos deixar sempre a esperança do perdão. E isso aqui é importantíssimo. Compórtense de modo a deixar ao culpado a esperança de que possa ser perdoado. Isso aqui é importantíssimo, não? Que o jovem, a criança, saiba que ele pode ser perdoado por mim, por Deus, né? Por isso que a gente deve evitar falar assim como, bom, se você faz aquilo, o papai não vai te amar mais, né? Isso aí é um erro tremendo. É preciso evitar a angústia, nos diz Don Bosco, e o medo, inspirados pela correção, é dizer uma palavra de conforto. Então, no ato, a gente deve corrigir com firmeza, sabendo que toda correção, porque nós temos experimentado, ela é dura sempre. Mesmo que eu tente ser o mais suave, é duro, porque você é corrigido porque você
errou. E a dureza vem disso, de ficar em evidência, né? Que a gente erra, a humilhação, enfim, que são coisas salutares, mas é duro. E por isso que Dom Bosco diz assim, é, a angústia que produz a nossa correção, o medo que produz, né, deve ser levado, né, da palavra do conforto. Então, corrigir fortemente, corrigir teu filho, mas não nega para ele um abraço depois, por exemplo, um beijo. Você vai corrigir com firmeza, e muitas vezes com eh, produzindo uma angústia no filho por aquilo que você vai falar. Mas o conforto deve estar sempre presente. Esquecer e fazer esquecer os dias tristes dos seus erros é a arte suprema do bom educador. Vejam só isso aqui, é fantástico. Que o menino não se senta para sempre culpável por aquilo que fez. E a gente vê isso em Cristo, quando San Pedro, e Dom Bosco vai falar disso, né? Quando San Pedro promete a Cristo que na última ceia, que mesmo que todos, que ele não ia negar e que ia dar a vida, que estava disposto a morrer por Cristo, e tudo isso, que coisa, palavra bonita que falou San Pedro, né? Quando depois Pilato crava, e por 3 vezes ele vai negar que conhecia a Cristo, quando Cristo fala com São Pedro, Cristo não fala com São Pedro assim, Pedro, eu falei, Pedro, eu falei, não fala assim. Cristo somente repara a ofensa que Pedro tinha feito, a apostasia, porque foi uma apostasia de Pedro. Simão Pedro, você me ama mais que eles? Sim, Senhor. Simão, filho de Jonas, você me ama? Por 3 vezes, mas Cristo nunca fala para Pedro, Pedro, se lembra que eu falei para você. É interessantíssimo isso, porque às vezes a gente faz isso com as pessoas, né? A gente perdoou, corrigiu, perdoou, o que seja, e fica depois reclamando para a vida toda daquilo. Não funciona assim o cristianismo, né? É já uma coisa de cristãos, né? Não é somente de professores. Então, deixar então esquecer e fazer esquecer os dias tristes dos erros das pessoas. Ele errou, foi corrigido, pronto. A arte suprema do educador é fazer como o pequeno nunca assistiu. Não se lê que o bom Jesus tenha lembrado a Madalena os seus desvios. Assim como, com suma e paterna delicadeza, fez São Pedro confessar e purificar-se a sua fraqueza. Então, vejam, é bem interessante isso aí. Também, a criança quer ser persuadida de que seu superior, o pai, mãe, professor, tem boa esperança de sua emenda. Quer dizer, que ele está falando aquilo porque ele espera, ele sabe que ele é bom e que pode ser melhor. Sentir-se novamente colocada por sua mão caridosa no caminho da virtude. Não é que eu perdi a fé que meu filho possa ser santo, ser um homem virtuoso, porque ele se desviou sendo adolescente ou fez uma coisa muito errada, ou uma pessoa que fez uma coisa muito errada. A gente tem a mania de estar julgando os outros. E a escritura é bem clara nisso, não julgueis. Não julgueis, né? Porque a gente erra julgando, não? Nós vemos as coisas bem superficiais, mas é Deus que vê o coração. A gente não deve julgar a ninguém.
conseguirse a mais com um olhar de caridade, com uma palavra de encorajamento que dê confiança a seu coração, do que com muitas repreensões que só servem para inquietar e reprimir seu vigor. Eu vi verdadeiras conversões com este sistema que de outra forma pareciam absolutamente impossíveis. Sei que alguns dos meus queridos filhos não têm vergonha de revelar que foram conquistados assim para a nossa congregação e, portanto, para Deus. Um olhar caridoso de Dom Bosco. Todos os jovens têm seus dias perigosos e vocês também os tiveram, fala Dom Bosco. E ai de nós, se não nos esforçamos por ajudá-los a passar por ele rapidamente e sem repressão. Às vezes, basta fazer-les acreditar que não se pensa que eles agiram com malícia para impedir que caiam no mesmo erro. Eles serão culpados, mas desejam que não se acreditem como tal. Felizes nós se soubermos também servir-nos deste meio para educar estes pobres corações. Tenho certeza, meus queridos filhos, que esta arte que parece tão fácil e contrária ao bom efeito, tornará útil o vosso ministério e vos ganhará corações que estavam e estariam por muito tempo incapazes, não só de feliz sucesso, mas de boa esperança. Muito bem, pessoal. Vamos a deixar aqui sobre as formas de castigar e quem deve punir, estará para a leitura. Deus abençoe, fique com Deus. Boa noite, vamos a fazer uma oração para acabar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para todos.